Tiradentes, a conspiração, a traição e o sacrifício. Hoje você vai saber essa história completa. Eu sou o professor Evandro Farias Luz, então eu queria que você curtisse, compartilhasse e comentasse. Vem comigo aprender um pouco mais da história do Brasil. Minas Gerais, século XVIII. O ouro que brilhava nas montanhas era o mesmo que sufocava o povo inteiro. Enquanto a riqueza cruzava o oceano rumo a Portugal, ficava aqui a cobrança, a pressão e o medo. E no meio desse cenário surge um homem, Joaquim José da Silva Xavier, um alferes, um homem comum, sem título, sem fortuna e sem proteção. Mas com algo raro. Ele tinha coragem para falar quando todos se calavam. Para entender a Inconfidência Mineira, você precisa entender o sistema. Portugal exigia o chamado quinto, que eram 20% de todo o ouro extraído. Mas havia mais. Quando a produção caía e caiu muito no final do século XVIII, a coroa não aceitava prejuízo. Ela impunha a derrama. Soldados invadiam casas, confiscavam bens, humilhavam famílias. O responsável por executar essa política em Minas era o governador Luiz Antônio Furtado de Mendonça, um homem impressionado pela coroa e temido pela população. A ordem era clara: cobrar a qualquer custo. Mas a revolta não nasceu entre os pobres. Ela começou entre a elite. Poetas, magistrados, militares, homens como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, José Álvares Maciel, Francisco de Paula Freire de Andrade. Eles liam os filósofos iluministas, falavam sobre liberdade, comentavam até sobre a independência dos Estados Unidos, mas faziam isso em salas fechadas, com cautela, com medo. Então havia Tiradentes. Enquanto os outros sussurravam, ele falava. Enquanto os outros planejavam, ele agitava. Frequentava tavernas, conversava com soldados, falava com comerciantes, gente comum. Ele defendia ideias como independência de Minas Gerais, criação de uma república, fim dos abusos fiscais. E, segundo alguns relatos, até a instalação de uma universidade em Vila Rica. Mas havia um problema. Tiradentes falava demais. O plano dos Inconfidentes não era improvisado. Eles esperavam um momento específico, o dia da derrama. Quando a população estivesse revoltada, quando a cobrança fosse anunciada, eles iniciariam o levante. A estratégia incluía prender o governador Luiz Antônio Furtado de Mendonça, proclamar uma república independente e transferir a capital para São João del Rei. Criar símbolos próprios com uma bandeira, que inspiraria a atual bandeira de Minas. Mas nem tudo era idealismo. Muitos ali queriam preservar seus próprios interesses. A escravidão, por exemplo, não seria abolida por todos. Era uma revolução, com limites claros. Toda conspiração tem um ponto fraco. E na Inconfidência esse ponto teve nome: Joaquim Silvério dos Reis. Endividado com a coroa, ele viu uma saída. Ele procurou as autoridades e entregou tudo: nomes, planos, conversas. Em troca, queria perdão de suas dívidas. E a coroa, claro, aceitou. E agiu rapidamente. Antes mesmo da derrama ser anunciada, a conspiração foi desmontada. Luiz Antônio Furtado de Mendonça suspendeu a cobrança, mas não por misericórdia. Era estratégia. Sem revolta popular, não haveria levante. E sem levante, os conspiradores ficavam expostos. Um a um, começaram as prisões. Os envolvidos foram capturados. Alguns tentaram fugir, outros negaram tudo. Cláudio Manuel da Costa foi encontrado morto na prisão, oficialmente suicídio, mas cercado de dúvidas. Tomás Antônio Gonzaga tentou minimizar a sua participação. A maioria recuou, mas Tiradentes não. Durante os interrogatórios, Tiradentes fez algo inesperado. Ele assumiu. Disse que era o principal responsável. Defendeu a ideia de independência, não negou, não recuou. Enquanto isso, seus companheiros buscavam sobreviver. E aos poucos, ele ficou sozinho. O julgamento longo, o processo durou anos. Não era apenas um julgamento jurídico, era principalmente político. A coroa, ela precisava dar uma resposta, precisava mostrar força, evitar novas rebeliões. A sentença precisava ser exemplar. E o Tiradentes era o alvo ideal.
Em 1792, a decisão foi anunciada. A maioria dos réus teve pena comutada, exílio na África. Mas Tiradentes foi condenado à morte. E não apenas isso. A sentença incluía enfocamento público, esquartejamento do corpo, exposição das partes ao longo do caminho de Minas, destruição de sua casa e o confisco de seus bens. Era uma tentativa de apagar não só o homem, mas a ideia. 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, Tiradentes caminha até o cadafalso. Relatos descrevem um homem calmo. Alguns dizem que rezava, outros que estava sereno, quase desafiador. Ele sabia, não estava apenas sendo morto, estava sendo transformado em exemplo. A corda aperta, o corpo cai. E termina ali a vida de Tiradentes. Após a execução, a violência continua. Seu corpo ele é esquartejado. Sua cabeça é levada para a Vila Rica e exposta em praça pública. As partes do corpo são distribuídas ao longo das estradas. Era um aviso. Isso acontece com quem desafia Portugal. Durante anos, Tiradentes foi visto como traidor. Seu nome foi apagado. Mas a história muda. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil precisava de símbolos. Encontrou em Tiradentes o que procurava, um Marte, um homem que enfrentou o poder e morreu por isso. Sua imagem foi reconstruída, barba longa, semelhante a Cristo, quase um santo. Mas essa imagem foi criada depois. Olha, a verdade é mais dura. Tiradentes não foi perfeito, não era o mais preparado, não era o mais influente, mas foi o mais exposto, mais direto. No fim, o único que não recuou. A história de Tiradentes não é sobre um herói perfeito, é sobre um homem que acreditou quando acreditar era perigoso. É sobre uma elite que conspirou, mas hesitou. É sobre um império que esmagou para manter o controle. No final fica a pergunta: se você estivesse lá, você falaria como Tiradentes ou se calaria como os outros? Pois é. Tiradentes foi mito ou foi herói? Se você quer mais histórias profundas, sem simplificações, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e continue explorando a história do Real do Brasil comigo, porque a verdade raramente é confortável. Comenta, curte e compartilhe. Deus te abençoe. Até a próxima.